para o segundo ponto, que eu inicialmente chamava de novos líderes, mas daí não dá para chamar de novos líderes esses caras que estão aí, né? Então eu comecei a usar esse termo cyber líder, que também é um termo meio estranho, mas seria melhor falar em falsos líderes. Esses líderes que a gente está vendo, esses caras, eles cometem gafes frequentes, são totalmente ignorantes sobre temas relevantes, né? Tem uma gramática aproximativa, eu vou dar um exemplo, vocês vão entender bem, né? Esse negócio da Petrobras, isso é um transatlântico, é muito grande, transatlântico isso aí é muito complicado. Qualquer pessoa pensa em, porra, transatlântico, grande, complicado, pesado, mas funciona. Ah, boa, entendi, né? É uma gramática aproximativa. A gente vai ver por que ele fala assim, né? E uma falta de ética universal. Então, esses novos líderes, em geral, que estão sendo criados dentro da rede, eles têm uma falta de ética universal, e aqui eu peço peço para vocês que a gente entenda a ética universal como Paulo Freire, né? Dentro da lógica do Paulo Freire, que é a compreensão, o compromisso e a responsabilidade com oprimidos, excluídos e dominados. É isso, né? Essa ética, essa compreensão da situação, o compromisso e a responsabilidade com oprimidos, excluídos e dominados, esses líderes não têm. Quando esses caras falam esse monte de bobagem que eles costumam falar, em qualquer esfera que eles estejam... Opa, estou trocando... Isso aflige quem? Vai afligir os jornalistas que cobrem aquela área, todos os intelectuais e todos os demais agentes da cena política. E essas pessoas vão se manifestar sobre isso. Quando o cara fala uma bobagem, o cara diz, não, olha só, a Terra não é plana. Né? Por isso, por isso. Aí o cara faz um textão, né? A gente vai lá e faz textão e toca o texto na internet. Só que, por outro lado, essa linguagem aproximativa e todas essas gafes, isso faz uma aproximação desse líder com uma visão popular, com um homem que veio do povo, que ele está descolado dessa classe dominante que há tanto tempo está comandando as coisas. Esquece um monte de coisas para fazer essa associação. Esquece quem é que fez as estradas, quem é que fez as escolas, quem é que botou a iluminação pública, quem é que trouxe água, fez o esgoto, esquece tudo isso. Mas faz uma aproximação. Na hora que acontece isso, o que acontece? Isso favorece uma divisão e uma polarização específica de nós e eles. Né? Então, esse líder aqui, esse falso líder, ele acaba se colocando, dizendo, eu estou com vocês, e a liderança tradicional vai perdendo espaço justamente para isso, porque a gente está tendo um rompimento de relações, a gente está tendo uma polarização na hora em que a gente começa a falar como que as coisas são, em comparação com como essa pessoa está falando que as coisas são na visão própria dela. E aí a gente passa a comparar aqui o que seria um líder tradicional com o que seria esse líder fabricado e como ele se baseia em falsas premissas, né? Então, inicialmente, um líder tradicional é experiente, tem que ser experiente, né? Só que o líder fabricado ele é inexperiente. O que eles vendem para as pessoas? Ele diz, bom, esse cara não pertence ao círculo da política corrompido. Esse cara não está corrompido. E aí o Obama tem uma frase ótima num discurso de uma universidade de formação, que eu não me lembro qual era, que ele diz o seguinte, quando eu vou fazer uma cirurgia cardíaca, eu quero um cara que já fez 150 mil cirurgias cardíacas. Se eu vou pegar um avião, eu quero um piloto que pilotou 50 mil horas. Na hora de escolher um político que vai decidir o meu futuro, eu quero um cara sem experiência. Né? Não tem sentido. Só por si essa frase, essa lógica não tem sentido. Mas esse cara daí diz que não pertence ao círculo corrompido da política, né? Mesmo que ele esteja na política há muitos anos. Um líder tradicional tem competências reconhecidas, e esse líder fabricado ele é incompetente, não tem competências, né? Mas aí essas incompetências ele é verdadeiro, o cara diz que não sabe, não sei nada de política, não sei nada de economia, não sei nada de ciência, não sei nada de nada. Não, esse cara é autêntico mesmo, ele assume que ele não sabe. Gente, esse cara, na verdade, ele não é nada, né? Isso vai me deixando angustiado, não sei se angustia vocês também, quando eu começo a ver essas coisas aqui. Um líder tradicional também reconhece a importância da diplomacia global. E esse líder fabricado, ele gera crises com os parceiros comerciais. E aí, quando esse cara faz isso, as pessoas dizem, não, esse cara é independente, viu? Esse cara é bom. Mas esse líder não se dobra. Ele é independente. E um líder tradicional, um bom líder, ele não vai usar... ele vai ser um agente, ele não vai deixar se criarem mentiras, uma teoria conspiracionista dentro do governo. Ele não quer isso. Mas esses novos líderes, eles querem, eles vão alimentar uma popularidade com isso. Vão criar casos sempre confusos em cima disso para atrair mais pessoas para dentro das suas próprias redes. E aí esse cara, então, ele vai ser vendido como um cara que tem uma liberdade de espírito, né? Porque ele troca de ideia todo dia, ele vai e vem.
O líder tradicional, nessa próxima página, ele é um burocrata legalista, isso é inegável. Todos vocês que trabalham com política sabem que existe uma burocracia legal a ser seguida dentro da política. Mas esse líder fabricado, ele vai ignorar os ritos regais. Vai ser um homem de ação. O homem de ação, um deles que a gente tem no país hoje, em fevereiro de 2021, falou assim, vou trocar o presidente da Petrobras, e a Petrobras perdeu R$7 nas ações daquele dia, significa bilhões de dólares para a companhia. Mas é um homem de ação. E depois foi lá e trocou. E ele ignorou os ritos legais da burocracia, que teria que avisar para a Comissão de Valores Imobiliários, fazer um comunicado aos acionistas, para as pessoas dizerem, bom, quero ou não quero sair dessa empresa antes disso. O líder tradicional ele também tem que ser pragmático, ele tem que olhar e dizer assim, não, isso aqui dá para fazer, isso não dá para fazer. Né? Ele tem que ter um pragmatismo. E esse líder fabricado, ele simplesmente devaneia. E quando ele devaneia, ele é só um inquiridor do sistema, porque ele tem ideias diferentes da lógica. E a gente daí passa para matar aqui essas duas páginas, que um líder tradicional é um cara lógico e um líder fabricado é passional. Daí vai dizer, não, esse cara é enfesado, mas a gente não quer um líder enfesado, gente. A gente quer um líder equilibrado. Mas a premissa falsa que está sendo vendida é essa. Quando a gente olha para os líderes tradicionais, eles são geralmente eleitos por ideias ou por ideais. E eles usam, nas campanhas, eles vão se apoiar na tecnologia da informação e comunicação para chegar nos seus eleitores e para organizar o seu nicho eleitoral e ter um resultado positivo nas eleições. Só que esses novos caras, eles, na verdade, vão ser eleitos através de algoritmos. Esses algoritmos vão juntar pessoas que são capazes de dar apoio, vão selecionar essas pessoas e vão bombardeá-las com informação. Então, esses analistas de tecnologia da informação e comunicação, ao invés de serem apoiadores, eles passam a ser o próprio processo. São eles que vão atuar diretamente no pleito. Com essa lógica, eles vão fundar movimentos que não vão ter representatividade real, vão fundar ou se associar a outros partidos, a partidos que sejam oportunistas e queiram justamente um inchaço, e vão direcionar candidatos. O caso mais impressionante, e é esses movimentos, a gente já viu vários, né? A gente já viu lá atrás o João Dória com o Cansei, né? Não sei se vocês lembram, e a gente viu o Endireita Brasil, que existe até hoje, Instituto Liberdade, o MBL, o Vem Pra Rua, são movimentos que se criaram em cima da lógica das redes. E aí a gente tem lá na Itália a Virginia Raggi, porque lá foi onde começou tudo isso, no movimento 5 Estrelas do Casaleggio e do Beppe Grillo. Ela se elegeu com 70% em 2018 ou 13? 2018, eu acho. 70% dos votos como prefeita de Roma. Sabe o que ela era? Advogada. Qual era a vida pública dela? Nenhuma. Mas o que esses caras fizeram? A partir de... A gente vai ver um pouco sobre isso. Eles bombardearam as pessoas com informações sobre o que seria o candidato ideal para elas. Essas pessoas foram respondendo, se manifestando nas redes sociais, eles juntaram esses dados todos, disseram, essa aqui é o perfil. E aí pegaram um monte de gente desconhecida e começaram a entrevistar e filmar e fazer as pessoas dizerem falas pré-preparadas para ver qual delas tinha melhor desempenho dentro daquela lógica. E elegeram a Virginia Raggi, assim. Não só ela, como também 36 senadores, 92 deputados nacionais, eu estou lendo aqui, 15 eurodeputados e 1.700 vereadores. E ganharam 45 prefeituras italianas. Dentro dessa lógica, de 80% dessas pessoas não tinha experiência política nenhuma. Só estavam exatamente alinhadas com os desejos das pessoas que votaram. Então, na hora que a gente tem isso, que a gente tem esses movimentos que vão se associar a partidos e vão direcionar candidatos, a gente tem o surgimento de personagens improváveis, né? Pessoas sem experiência, sem uma ética universal, que não enxergam o outro, sem competências. É impressionante. Aí, claro, cara, qualquer pessoa que tem um QI com 2 dígitos e o primeiro não seja 0, vai olhar e dizer assim, cara, mas por quê? Por que as pessoas seguem isso aí, né? E aí a gente vai entender melhor isso agora. Que eu gosto muito, ele tem uma outra frase muito legal, que ele diz que na era da informação, a invisibilidade é como morrer. Se a gente voltar no tempo, o Andy Warhol, ele lá nos anos 60, falou que todo mundo queria ter 15 minutos de fama, né? Depois o Thomas Friedman, em 2009, quando ele lança O Mundo é Plano, que não é sobre a Terra plana, né, gente? Não é sobre a globalização. Ele fala que no futuro as pessoas vão querer ter 15 minutos de privacidade. E isso é muito interessante, porque a gente está vivendo agora nessa era da hiperexposição.
que eu falei lá atrás para vocês, lembra, né? O Bauman fala assim, sou visto, logo existo. Hiperexposição. Eu fui professor durante 14 anos e tinha um banco de dados de fotos de 18 mil fotos de arquitetura, de viagens que eu fazia para levar para os meus alunos. Eu nunca fotografei um prato de comida, cara. Né? E hoje a gente fotografa prato de comida toda hora, as pessoas fazem isso. Por quê? Porque é essa hiperexposição. E essa hiperexposição, ela estabeleceu uma nova forma de avaliar pessoas. Isso foi sendo plantado na gente. Porque antes, como é que eu avaliava uma pessoa? Putz, esse cara aí tem uma obra legal, tem um bom legado, tem um posicionamento humanista, tem uma postura política que respeita as pessoas. Cara, esse cara aí é legal, eu gosto dele. Não, hoje não. Hoje as pessoas estão avaliando, na nossa época, e isso vem acontecendo, não aconteceu agora, isso vem acontecendo lá desde 2006, 2004, 2005, 2006, quando o Orkut entra no Brasil. Hoje a gente pensa na pessoa, o critério de avaliar assim, quem é que é capaz de atrair atenção? Essa pessoa que é capaz de atenção, quanto eu me reconheço nela? Esses são os critérios que são usados. Então vamos pegar a Anitta. A Anitta é especialista em atrair atenção. Ela é especialista nisso, que nem a Madonna foi. E aí uma menina lá na periferia vai olhar para dizer assim, cara, essa Anitta é legal, né? Olha só, ela saiu do nada. Ela vivia que nem eu aqui. Cara, eu posso conseguir isso também. Então esse é um líder, uma visão positiva desse processo. Quando a pessoa olha para alguém que é capaz de atrair atenção, se identifica nela e consegue enxergar um horizonte onde ela vai ser melhor. Só que aí, cara, vocês estão vendo que está meio desalinhado isso aqui, né? Sabe por quê? Porque não é só a capacidade de atrair atenção, é qualquer capacidade de atrair atenção. E isso vai abrir espaço para várias pessoas, e a gente já está vendo elas aí, né? Pessoas que são capazes de atrair atenção. E essas pessoas que são capazes de atrair uma atenção em cima de uma coisa ruim, negativa, um preconceito, uma violência, elas também vão ter pessoas que se reconhecem nelas. Essa soma aqui é a mesma coisa que a gente usa para fazer avaliação de celebridades. É exatamente a mesma coisa. É assim que a gente avalia celebridades. Eu gosto da princesa Diana, eu gosto do Senna. Por que eu não gosto do Neymar? Por que eu não reconheço nele? É isso. A gente avalia celebridades com esses critérios. E as pessoas passaram a avaliar a cena política com esses mesmos critérios. Então, aí tu compra um cara que é capaz de ter atenção, pega uma pessoa que tem lá um preconceito reprimido e ela vai dizer assim, esse cara pensa que nem eu. Esse cara aí eu valido. Quem que fez isso? Bom, foram os Spin Doctors, né? Parece nome de banda, não é? Os Spin Doctors, eles são o quê? Eles são especialistas, e aqui é muito importante pensar nisso, ó, em promover uma projeção positiva, não é uma projeção, é positiva para um espaço público de um sujeito, que pode ser uma pessoa qualquer, dessas que eu falei, ou uma ação, que pode ser o Brexit, ou pode ser o Brexit, ou pode ser a guerra da Ucrânia, por intermédio de técnicas de manipulação e persuasão, usando mineração em bancos de dados e as redes sociais como vetor. Os caras vão lá num banco de dados, vão tirar a informação de lá e vão grudar isso em alguma suposta celebridade, que seria um candidato, por exemplo, e vão jogar isso nas redes sociais como vetor. Esses spin doctors são caras que migraram da publicidade e do marketing associados com os caras de tecnologia. É esse novo profissional que é o que está fazendo isso. Então, aqui que a gente viu? A gente viu a segunda parte. A gente já tinha visto lá a matéria escura e a gente viu como é que são injetadas criaturas dentro desse universo. Que é esse líder fabricado, inexperiente, incompetente, antiético, que através de ação de especialistas, usando os critérios de avaliação contemporâneos de pessoas, insere esses caras na cena política. E aí a gente vai ver assim, mas tá, e o que esses caras querem?